Tudo bem? Estamos juntos novamente para mais um encontro com a nossa língua portuguesa. Hoje é uma aula em que vamos trabalhar mais a reflexão sobre domínios de análise sintática. Então, o grande protagonista do encontro de hoje é a sintaxe, momento em que você olha para dentro de uma oração e procura controlar os elementos vinculados e os efeitos de superfície que esses elementos produzem. Professor, como assim efeitos de superfície? Sim, se um verbo se vincula ao sujeito, se o verbo com o núcleo do sujeito concorda, essa vinculação produz um efeito de superfície. O verbo se manifestar no singular ou no plural é um efeito de superfície, algo que os olhos colhem, ok? E é lógico que isso se transforma na questão própria de prova. Então, a regência produz uma vinculação que pode ou não haver preposição. Então, o preposicionamento, e é claro, o preposicionamento correto, é um elemento que produz um efeito de superfície. Se essa preposição for ela, a rainha das preposições, a preposição a, você pode ter a implicação da crase. Tudo isso produz um efeito de superfície, pois você terá que usar um acento grave. Né? Não é uma coisa dada aos olhos, efeitos de superfície. É claro que controlar os efeitos de superfície não condiz com uma ação exclusiva na superfície. Os efeitos estão ali na superfície, mas o nosso controle, né, se dá em abstrações, em análises, em capacidade de ler estruturas. Né? Por isso que é interessante perceber que há efeitos. Então há uma coisa geradora. E são efeitos que interessam à prova, a um concurso, porque se darão na superfície, aos olhos, concretamente visíveis. Mas, para que você controle, outras atividades ocorrem não lá na ponta, mas durante todo um processo, muitas vezes de forma implícita, de forma, né, a ser entendida de maneira abstrata. Esses elementos que nos organizam nos habilitam a uma leitura mais avançada. Sim, uma leitura com mais acabamento. É sempre importante perceber que muitas vezes a análise não flui, não condiz com a questão, errei, o que aconteceu? Porque a nossa capacidade de ler não é a ideal. Tá bom? Então nós vamos hoje muito mais refletir sobre o que você sabe, o que você precisa saber, do que resolver uma questão ou outra. É como se nós estivéssemos num vestiário, nos preparando para entrar num jogo. É hora do técnico fazer a preleção, levantar a moral do time, falar você pode, mas para poder, né, saiba jogar em equipe, jogue por todos, faça o seu papel. É a hora que o professor vem e fala, ó, por isso acontece aquilo. Então aprenda para poder controlar esses elementos. O papel, né, do candidato é evoluir na sua aprendizagem. Mas evoluir ocorre quando você aprende a ler elementos fundamentais que estarão implicados naquilo que determina a questão. Determina que a A é correta e a B está errada. É isso que nós vamos fazer. Refletir esses elementos que conduzem a um domínio de questão de prova. Então nós vamos abrir hoje nossa aula. O tema está centrado no período simples, o que pressupõe que nós tenhamos um período composto. Né? Se você tem o período simples, já está subentendido que você tem o período composto. Se não tivesse esse adjetivo, seria só a introdução ao período. Mas se eu falo simples, você já está projetando o composto. O composto é porque tem mais de uma oração e o período simples tem apenas uma oração. Quando nós temos um período simples, você abre mão, é óbvio, de analisar como que uma oração está conectada à outra. Compromisso que você teria no período composto. O período composto pressupõe que a oração 1 está vinculada à oração 2 e nos cabe a leitura da conexão. Como se deu a conexão? Aqui não. Aqui, como o período é simples,
nós já mergulhamos para dentro desta oração absoluta para controlar os efeitos de superfície. Então nasce um controle de regras, um controle de uso. Ah, ele escreve bem. Então escrever bem pressupõe, além do controle da informação, o controle dos elementos linguísticos. E são deles que nós vamos falar, né? E são eles que serão os protagonistas, é deles que falaremos hoje. Então, observem essa primeira noção de como uma coisa está dentro da outra, né? O período simples é aquele que só tem uma oração. Mas o conceito de período é um, o conceito de oração é outro, tá bom? O conceito de período é uma extensão que começa com a letra maiúscula e vai até um rompimento por meio de pontuação, geralmente ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e até reticências. Já a oração é uma estrutura linguística composta de sujeito e predicado. Ah, professor, tem oração sem sujeito. Mas mesmo quando não temos um sujeito numa oração, há uma classificação para essa situação. Então, quando há sujeito, sujeito é determinado simples, é determinado composto. Mas se o sujeito está ausente, ele está ausente por quê? E aí entram sujeito oculto, sujeito indeterminado, sujeito inexistente. Então, eu olho para uma oração e tenho 5 tipos de sujeitos para compor o conceito de oração. Estrutura linguística composta por sujeito e predicado. Mas vejam como a teoria pressupõe classificar. Ah, professor, não tem sujeito, mas tem classificação. Sujeito oculto, sujeito indeterminado, sujeito inexistente. Né? São situações especiais na hora de montar uma oração. Bom, vamos em frente, observando que quando eu olho para dentro de uma oração, olho o sujeito e predicado. Sujeito, daqui a pouquinho nós vamos falar do sujeito padrão, do sujeito, né, que é o recorrente da língua portuguesa, tá bom? Mas quando olhamos para o predicado, você tem vários tipos de verbos, mas um tipo de verbo é muito importante. O verbo que transita até um complemento, o chamado verbo transitivo, que pode ser verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto. Então pressupõe que você tenha conhecimento sobre verbo que transita, verbo transitivo. São milhares de verbos. Verbos são os mais importantes, são os verbos que produzem um jogo gramatical. Então é aquele momento que você vai entrar no jogo e está lá a questão de regência, de crase, de voz passiva, de pronome, pronome pessoal, pronome relativo, de concordância, de pontuação e a transitoriedade verbal, bem ou mal, está aqui e acolá, fazendo parte de tudo isto. Ah, professor, é só a regência? Não, é o começo da brincadeira. Então, verbo de ligação, verbo intransitivo e verbo transitivo são os 3 verbos que nós temos na análise sintática. Professor, estou fazendo a análise sintática do verbo. Ele poderá ser verbo de ligação, verbo intransitivo e verbo transitivo. O que nos interessa, não tenho dúvida, é o verbo transitivo, porque ele traz efeitos de superfície muito importantes. Coisa que o de ligação e o intransitivo, pela própria natureza, né, vão negar. Vão dizer, não, eu não presto para isso. Mas os verbos transitivos serão, então, excelentes para tudo que é da gramática e da sintaxe. Por isso que você deve estudar tudo, mas deve ser especialista nos verbos que transitam. Entre ser objeto direto e objeto indireto, entre ser VTD ou VTI, há uma preposição no meio do caminho. Ou não. Professor, mas qual que é a diferença? A exigência ou não de uma preposição. Então notem que toda essa teoria, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, objeto direto, objeto indireto, tem uma peça, uma palavra, um termo, um elemento, não sei como dizer, professor. Sim, você tem uma palavra denominada preposição, minúscula, discreta e extremamente funcional, não para as coisas do mundo, mas para as coisas da linguagem, para as coisas do próprio idioma. A diferença entre ser VTD e VTI é a exigência ou não da preposição. Passo seguinte,
Ô, professor, nós vamos fazer análise sintática, sim, e essa oração pela qual faremos a nossa caminhada, ela pode estar apresentada a nós como ordem direta, sujeito, verbo e complemento, ordem inversa. A ordem inversa é qualquer ordem que não seja esta que nós estamos vendo. Qualquer ordem que não seja exatamente essa. Tá bem? Então, ordem direta, sujeito, verbo e complemento. Ordem inversa, qualquer ordem que não seja essa. Quando eu mudo para complemento, verbo e sujeito, verbo, sujeito, complemento, verbo, complemento, sujeito, qualquer ordem que não seja sujeito, verbo e complemento. Se nós pensássemos numericamente, temos ali 1, 2, 3. Então, quando aparecer 3, 2, 1, né? 1, 3, 2, quando houver uma alteração dessa ordem, temos a chamada ordem inversa. Quando houver a ordem inversa, o ideal é que você, durante a análise, coloque a ordem inversa no seu lugar adequado, no seu lugar certo. Pegue a ordem inversa e tente analisá-la na ordem direta, porque na ordem direta o controle tende a ser maior. A banca nos embaralha, nos produz pequenos caos, e você vai lá e organiza, bota ordem. A banca te dá 1, 3, 2, você vai lá, 1, 2, 3. A banca te dá 3, 1, 2, você vai lá, 1, 2, 3. É comportamento diante do problema. A banca te dá o problema, você sabe como agir diante do problema. Tá bem? Isso nos remete, então, a princípios e técnicas. A banca te dá o problema, você tem uma atitude diante do problema que a banca nos impõe. Professor, mas como que eu tenho isso daí? Por causa de princípios e técnicas. Ou seja, o que são princípios? A gente usa muito isso ligado à questão moralista, né? Ah, você tinha que ter princípios para poder evitar essas coisas, né? Ah, que pessoa sem princípios, olha o que ela fez, né? Olha que atitude hedionda, tal. Então, a ideia de princípios está muito ligado à questão moral, à questão do caráter, né? Aquilo que é bom, o que não é. Né? Então, uma pessoa de bons princípios, uma pessoa do bem. Mas o que nos interessa aqui não é nada disso. O que nos interessa está em destaque aqui embaixo, em azul um pouco maior, que são informações que fundamentam um saber. Você tem um saber, mas tem uma coisa que dá fundamentação, que dá sustentação, é aquilo que poderia ser algo, né, que vem primeiro, por isso princípio. Algo que é primaz, é a primazia, é o mais importante, porque fundamenta. Sem essa base, a casa não se sustenta, o saber não se mantém. É aí que entram informações que fundamentam um saber. Né? Por onde que você tem que entender isso? A banca te dá uma alternativa, a questão de concordância. Você tem princípios para fazer análise sintática. É uma oração por vez, você tem que achar o verbo, depois do verbo achar o sujeito, tá bem? Então você tem um comportamento que vai ser repetitivo desde que você entenda que a repetição é porque a repetição contém as informações que vão dar a fundamentação de um saber, de um controle. Tá legal? Então notem como, professor, isso aí está repetindo todo momento. É claro que pode haver situações em que a demanda pode ser diferente e você abra mão do ato repetitivo que obtém sucesso. Né? Então, a base da análise sintática é uma oração por vez. Se está na ordem inversa, coloque na ordem direta. Se houver uma oração é porque vai ter verbo, então encontre esse verbo. E com base no verbo, porque o verbo é a essência da ação. É ali no verbo que está o dançar, estudar, fazer, ir e voltar. É no verbo que está a ação. E aí você tem os atores que atuam nesta ação. Quem pratica ação, quem sofre ação, né? A ideia de tempo, a ideia de modo, sacaram? E há um desses atores que é muito importante, que é o sujeito. Então, a análise sintática pressupõe uma oração por vez, buscar a ordem direta, encontrar verbo e sujeito. Porque se eu encontro o verbo e sujeito, eu estabilizo a minha análise sintática, eu tenho a propensão a acertar, eu tenho um controle de ordem direta funcionando a meu favor. Se torna mais simples e mais fácil a análise quando eu encontro o verbo e sujeito. Por isso que há essa movimentação para encontrá-los. Né? Então, estou notando o que é princípio.
Ah, professor, é questão de crase, é questão de concordância, é questão de voz passiva, é questão de regência, mas você está lá, uma oração por vez, ordem direta, verbo e sujeito. Tá bem? Agora, técnica. A técnica, primeiro, é um conjunto de regras. É um conjunto de regras. Agora, eu quero que vocês entendam uma coisa muito bacana, porque é óbvio, a gente tem, né, nossa vida social, e às vezes nossa vida social se confunde um pouco com a aula. O professor fala da vida, né? Vocês falam, ah, professor, mas e a aula, né? Mas às vezes a vida ilustra a aula ilustra a vida. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Não tem que afastar. Nós temos que aproximar, né? Então você tem, por exemplo, amigos, talvez pode até ser você próprio, você própria, né? Que tenha algum tique, algum toque, né? Hoje em dia a gente tem várias classificações para esses tiques, né? Antigamente a gente chamava de tique, tique nervoso. Uma pessoa que mexe o ombro, tem, né? Gente maníaca, gente que limpa a mesa o tempo todo, tá passando um paninho o tempo todo. Gente que gosta de ter as coisas tudo no lugar. Então vai lá, coloca tudo exatamente. Nossa, quer deixar essa pessoa desesperada é pegar um enfeite, um porta-retratos, olhar e pôr no lugar diferente que estava. Nossa, no primeiro instante que você passar, ela vai lá e dá aquela arrumadinha, põe no lugar. Não é assim? Então é dessa gente maníaca que nós estamos falando para entender técnica. Porque na cabeça dessas pessoas, eu tenho mania? Eu acho que não. Eu acho que, né, dessa coisa tão severa, não. Até deveria ter como regra em várias coisas, sou muito desleixado, né? Mas estão notando que o toque é essa repetição necessária, né? A pessoa tem que ter o objeto daquela forma, daquele jeito. E é nesse exato momento que a gente fala, a pessoa tem um conjunto de regras na cabeça, né? A pessoa que age dessa forma repetitiva, ela tem um conjunto de regras, que o porta-retrato tem que ficar ali, né? Até deve ter uma orientação de bússola, né, no sudoeste da, né? Então ela vai lá e coloca, né? Isso tem um conjunto de regras que leva a pessoa a agir, lavando as mãos o tempo todo, né? Então, há aquele famoso filme do Jack Nicholson, em que ele é exatamente essa pessoa que a calçada é de duas cores, ele pisa só numa cor, vai no restaurante, sempre no mesmo restaurante, na mesma mesa, leva os talheres. Então, né, ela é a pessoa que tem um conjunto de regras. E aí vem a informação a que eu quero chegar para vocês entenderem como interessante. A técnica, além de ser um conjunto de regras, ela envolve algo comprovadamente eficaz. Essa é diferente de quem só tem um conjunto de regras, né? Ah, eu toquei alguma coisa, eu lavo a mão. É um conjunto de regras, mas não é eficaz para a vida, né? Não é eficaz para a vida. Eu sempre comparo o primeiro filho com o segundo filho, dizendo que o primeiro filho, o primogênito, né, quando o casal tem o primeiro filho, nossa, esse primeiro filho, a pessoa, né, cuida dessa criança, a criança solta um pum, porque recém-nascido solta muito pum. Você que talvez não tenha tido essa experiência, mas é um pum que você fala, não é possível. Uma criatura desse tamanho, um pum infinito. Ah, né? Você fala assim, sim, soltam, e né, um som estridente. Um som estridente. Mas essa primeira criança que vem ao mundo, que você gera, solta um pum, você já vai lá ver, conferir, né? Limpa, né? Nessa foto, então, né? Tira 1 bilhão de fotos, a criança faz assim, 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 foto, foto, foto. Daí vem o segundo filho. Passa um tempo, 2 anos, tal, 3 anos. Ai, vamos ter mais um. Esse segundo filho tem um legado que se chama abandono, né? Ah, soltou pum, pode soltar 10, né? Ah, a fralda tá cheia, já estou indo trocar. Aquela fralda que a criança não consegue mais carregar de tanta umidade e peso, né? Você pode imaginar. A coriza, a criança está lá com a coriza, já está se alimentando da coriza. No primogênito, limpa, passa, lava. O segundo, a gente já sabe, né, que não tem nada, não rela na criança. Deixa, né? Anticorpos, rola na areia, tal. O primeiro, né, tocava na areia, já ia limpar, tal. O segundo rola na areia, come areia, né? É uma diferença entre primeiro e segundo filho. Foto, então, vixe, né? É uma raridade, é uma raridade. A minha caçula, por exemplo,
né? A minha primeira, é óbvio, tem um álbum de fotografia e tudo quanto é tipo. A minha segunda nasce na era digital. As fotos estão no celular, né? Então é aquele momento que ela fala assim, eu não tenho foto, eu quero fotografia, né? Com 3, 4 anos, ela falando, eu quero fotografia minha. Que ela olhava tudo quanto era foto, ela não estava ali dentro. E ela então exige a fotografia, né? Então o segundo filho já vem, vocês estão percebendo, né, lutando contra o mundo, tende a ter uma garra diferente. Tende a ter uma garra diferente. Então, notem que a técnica não é só um conjunto de regras, é algo que é eficaz, é algo que tem que ser eficaz, né? Então vejam como nós, tanto no primeiro como no segundo filhos, nós temos que ter conjuntos de regras igualitárias, né? Nós temos que ter regras que sejam eficazes para que a coisa não se torne lá no futuro aquilo que pendeu para um e não foi dado ao outro, né? Então vejam como há um equilíbrio nisso, um conjunto de regras, mas que sempre sejam já comprovadamente eficazes. Não é uma coisa que estou testando, né? Então é bacana quando a gente percebe que alguém vem e conserta um objeto da nossa casa. Tem esse elemento da técnica funcionando. E é isso que a gente tem que pensar no plano da análise sintática, né? Há um conjunto de regras, mas você não pode mergulhar em tudo que existe para ser classificado. A gente tem que trabalhar sob demanda. E aí a palavra eficácia, né, nos traz uma correção permanente. Opa, calma lá. Você está viajando na maionese? Para que você está fazendo isso? Né? Para quê? E aí a palavra eficácia traz um monitoramento da sua análise sintática, porque é muito dispendiosa. Se eu vou ficar fazendo análise sintática o tempo todo, eu morro asfixiado. Eu preciso trabalhar sob demanda, de acordo com a querência da questão. Toda técnica pressupõe algum tipo de conhecimento acumulado. E a competência do agente ao aplicá-lo. Ou seja, um saber fazer. Isso é muito legal, gente. Por quê? Porque o conhecimento leva a um saber. E a competência de agir, de fazer, de aplicar, um fazer. Então, para concurso público, há matérias que você tem que ter apenas o saber. Há muita informação jurídica que você tem que apenas saber. E até os professores falam, ó, isso tem que decorar, decore isso, não sei o quê. Eu não uso a palavra decorar na aula, que eu acho que o decorar remete a uma forma didática depreciada, que já deu errado lá atrás e continua a dar errado hoje. Eu aboli do meu discurso a palavra decorar. Eu sempre uso entender, né, para o juízo, não é para o coração. Entender. Mas nota então que quando a banca te dá uma frase e dessa frase você tem que analisar, comparando, resguardando as proporcionalidades, é como se no mundo jurídico a banca te desse um fato, uma narrativa de algum caso e você aplicasse a lei. E aí a prova jurídica mudaria completamente, né? Seria completamente diferente. Agora, quando ela traz, né, para você identificar qual que é a teoria que está por trás, o princípio que está por trás, a data que deve ser prezada em determinado fato, é um saber. Não é uma aplicação real, não é uma aplicação. E o que nós temos no português é exatamente isso: frases, o tempo todo alternativas com frases, com frases, com frases, em que você tem que analisar. Por isso que é tão difícil, né? Então não é só um saber, é um substantivo, é um sujeito. Você tem que controlar os efeitos de superfície, o que pressupõe um fazer. Você age sobre a frase, controlando. Tá bem? Marque bem essa diferença para você entender como há matérias em que o saber satisfaz, mas o fazer, né, o fazer produz uma diferença gigantesca. Por isso que eu acho que quando você tem uma questão de lógica, de matemática, geralmente tem que ser um saber fazer. São matérias que conduzem a um ato. Não é uma resposta, né, do que é, mas sim de como fica. Ou seja, espera-se uma ação do candidato. Isso é totalmente diferente do saber, gente. Totalmente diferente, né? Eu participo, por exemplo, de alguns cursos em que se tem a matéria criminologia.
Ah, pergunta o que é, o que é, o que é, o que é, o que é o tempo todo. Né? Qual que é a teoria do fulano, qual a teoria do ciclano, o que significa isso, o que significa aquilo. É saber. É claro que é longo, que é uma matéria científica que se desenvolve na história do ser humano, né? Existem escolas, países que divulgam. É claro que a hora que você toca, é um grupo de informações muito vasto. Mas vejam a diferença entre ser vasto e você aplicar a determinado caso. Isso produz uma diferença gigantesca. E isso nos remete, então, a uma imagem muito interessante. Muito interessante. Você vai entrar na sintaxe. Sim, professor, vou entrar na sintaxe. Show de bola. Na sintaxe, você vai analisar os vínculos. Então, não se analisa uma palavra isolada, e sim o vínculo que ela produz. É a partir dos vínculos que nós temos o controle da análise. Então, nunca é um, são dois. Sacaram a diferença? É de par em par que nós vamos fazendo análise sintática. Sujeito e predicado, ou seja, sujeito e verbo, verbo e complemento. Sacaram? É sempre em dupla. A concepção de sintaxe não é de unidade, e sim do vínculo. Então, sempre no mínimo são dois, um em relação ao outro, tá bem? E é claro que eu vou aprender tudo isso para quê, professor? Para acertar concordância, crase, pontuação e tudo mais que existe na hora em que escrevemos. Efeitos de superfície, concordância, regência, e é lógico que na regência o preposicionamento, a crase, usar ou não usar uma vírgula, isso é dado na superfície do papel. As trocas tão constantes nas questões de prova entre nome e pronome. Você consegue controlar essa troca entre um nome e um pronome pessoal, um pronome relativo, né? E as vozes verbais, em que a voz passiva assume completamente o papel principal dentro das vozes verbais, né? Transformação de voz ativa em passiva vai produzir um efeito na superfície. Você controla esse efeito? Esse é um grande conjunto que toda prova de português você pode contabilizar. Ah, professor, não caiu nenhuma questão dentro desse universo. Duvido. Me mostre uma prova de português que não tenha esses elementos, porque eles têm o poder dos efeitos de superfície. Então é lógico que na prova de português você tem a pergunta teórica, né? Mas essas questões, geralmente, elas trazem frases para que você controle a correção de cada um desses quesitos gramaticais. Cada um tem a sua teoria, o seu abastecimento teórico. Tudo isso, gente, produz uma coisa muito interessante na sua memória. Você começa a ler uma alternativa e perceber que há picos de atenção diferentes. Tudo é importante, mas há momentos em que você lê e nota que ali não é o elemento a ser focado, não é uma concentração que te leve a uma teoria. Então, durante a nossa análise, há pontos importantíssimos, fundamentais. É a nossa área de relevância. Então, estou numa prova, estou analisando o que pronome relativo, estou analisando onde pronome relativo. É a área de relevância. Eu passo por um porquê, é uma área de relevância. Eu passo sobre um verbo, eu tenho que voltar no sujeito. O verbo é uma área de relevância. Eu estou analisando o adjetivo, eu tenho que encontrar o substantivo, porque o adjetivo concorda com o substantivo. Estou diante de um pronome, esse pronome, por exemplo, tem dívida. Se eu analisar se ele é o pronome adequado, e além disso, os pronomes, né, eles trazem em si concordância de gênero, concordância de número. Então tem que verificar o vínculo entre pronome e nome. Ah, lá caiu o pronome a, mas estava retomando pessoas no plural. Deveria ser o pronome as. Então todo pronome pressupõe vínculo com o nome. Bati o olho no pronome, preciso voltar no nome. O pronome é uma área de relevância. Mas tudo isso é um conjunto aprendido, testado, verificado, né? Isso já foi posto em prática, tanto a absorção das informações quanto a prática em forma de questão. Isso vai produzindo, então, um calejamento mental, em que você percebe que, em questões de concordância, o protagonismo do verbo é sempre uma área de relevância. Numa questão de regência, o verbo e o tipo de verbo que é, o verbo assistir, o verbo obedecer. Então, nós temos na memória um calejamento desses elementos pelo mundo próprio do concurso público. É assim que o concurso público nos pergunta, né? Então, esse calejamento não nos traz, não vem lá da vida escolar,
de ler e escrever o português. Esse calejamento vem desse universo muito particular do concurso público. Tá legal? E a partir daí, você percebe o seguinte. Imagine a palavra informação. Nós hoje vivemos a era da informação. A informação circula de uma maneira abusiva. A informação ela circula de uma maneira inverídica. Sacaram que interessante? A gente tem tanta informação que ela começou a se caracterizar até como um perfil muito próximo da humanidade, né? Trazendo coisas relevantíssimas que podem mudar a sua vida, mas também um monte de besteira ou um monte de mentira produzida, né, de forma, vamos dizer assim, industrial. Então você tem uma indústria produzindo informação. Informações maravilhosas, informações que podem mudar a sua vida, informações que nos formam. Olha que legal, né? Informação que nos formam e, ao mesmo tempo, um universo gigantesco de um monte de besteira, né? Ah, eu pago a internet só para ver isso aí, professor, essas besteiras aí. Eu também tenho meu mundo de meme, ver meme, comentários, eu também, né? Eu acho muito interessante também, porque nós precisamos do ócio, esse vazio da, né, a cabeça ficar plenamente vazia. Também é importante. O que não pode é ter tanto tempo gasto para isso. Mas nunca reclame sobre informação. Se você quiser saber o que é objeto direto, o que é um vocativo, o que é um aposto, a internet te fornece das mais variadas formas possíveis. Você tem um abastecimento pleno dessas informações. Então hoje não há mais a escassez, né? Lá atrás, na minha infância, meus pais imaginavam que a enciclopédia que eles compravam, eu tinha 2 grandes enciclopédias em casa, meus pais montaram para mim a fonte das minhas informações. Né? Eles pensavam que eu ia, né, virar um gênio lendo as enciclopédias, pesquisando nas enciclopédias. Hoje vocês têm, né, todas as enciclopédias possíveis no mesmo lugar. Estão notando que legal? Para tudo que você imaginar. A minha esposa gera uma dúvida, eu vou falar, você já foi lá na internet? Você já foi no Google? Pesquisou? Então, hoje a gente tem todas as enciclopédias do mundo. Isso não garante nada, mas é o começo, é o necessário. Você tem que ter informação. Você tem que ter informação. Quando essas informações passam por um filtro que vem pelos princípios e pela técnica, você passa a ter uma nova dimensão dessas informações. A comparação mais exata, gente, é entre informações e conhecimento. São muito diferentes, mas estão interligadas. Eu tento criar a imagem de informações como tijolos. Você vai numa casa de construção, material de construção, manda lá um caminhão de tijolo. Esse caminhão de tijolo você pode fazer um muro, pode fazer uma casa, né? Pode fazer uma churrasqueira, olha que delícia. Tá certo? Tem 1001 utilidades. Agora, o tijolo em si nada é só o tijolo. Mas conforme você põe o tijolo, cria um alicerce, levanta uma parede, abre uma janela, põe um teto, você produz uma casa. Então, entre informação e conhecimento há uma distância gigantesca. A informação é acessível a todo mundo. O conhecimento não. Entre tijolo e casa há uma distância gigantesca. Você pode comprar o tijolo, mas fazer a casa não. Então, entre a informação e o conhecimento, não há dúvida disso, né? Uma construção que exige, como nós percebemos, né, um conjunto de saberes e uma ação sobre esse mundo próprio que vai gerar, então, né, o conhecimento. Conhecimento é o nosso objetivo. Eu quero transferir para vocês o conhecimento que te dê destreza de fazer uma análise sintática, que você acerte a questão. Tem informação no meio? Claro que tem, mas tem uma técnica. E essa técnica que nos falta, essa técnica que está ausente no nosso passado. É por isso que alguns têm um desempenho tão veloz e preciso e outros estão lá olhando para a questão. Vamos entender isso de uma outra maneira? Acompanhem comigo, vamos lá. Pense assim, vamos dar uma olhada no sujeito primeiro. Peça fundamental da análise sintática. Se fazer análise sintática e encontrar o verbo sujeito, você tem que criar intimidade com esse cara. O verbo tem formas ímpares. Nada concorre com o verbo. Agora, sujeito é o contrário. Como no núcleo do sujeito geralmente é um substantivo, o sujeito tem concorrência para todo lado.
os objetos concorrem, o agenda passiva concorre, um complemento nominal concorre, um adjunto adverbial concorre, um aposto concorre, um vocativo concorre. Tudo é substantivo, né? Tirando o verbo, tudo pode ser substantivo, e isso cria uma carga de concorrência gigantesca para o sujeito. É aí que a gente chamaria de índole do idioma. Índole do idioma. A gente pega lá os idiomas, né, e traz para o presente, a gente fala assim, putz, vai dar confusão, e não dá. E não dá. No inglês, por exemplo, a flexão verbal é baixa. O movimento de concordância é uma letra, né, uma letrinha. E nós amamos isso, porque a concordância é baixíssima. Né? A gente fala, ó, que porcaria o português, um monte de flexões. No inglês, aí, ó, coloca um S. Sacaram que legal? Mas você tem que manter o sujeito no pé do verbo. Como a concordância é baixa, o sujeito tem que estar sempre do lado. Então a chamada ordem direta se impõe no inglês. No inglês você não consegue fazer uma outra construção que não seja sujeito, verbo e complemento, a não ser nas orações interrogativas. Essa obrigatoriedade tem a ver com a estrutura linguística. Flexão muito baixa do verbo, você não consegue deduzir qual é o sujeito. Por isso que o sujeito tem que estar colado no verbo, sempre na ordem canônica. Sujeito, verbo e complemento. Sacaram? Aí a gente começa a olhar para os idiomas e entender que há lógica para que haja clareza, que há certo conjunto de regras para poder o idioma funcionar. Só que nós, língua portuguesa, olhamos para essa coisa maravilhosa e não entendemos, tá bem? Isso eu falo por mim, não falo por vocês. Eu falo por mim, Joãozinho, 24 anos de idade, tomando solavancos. Porque o universo do concurso público exige tudo, menos amadorismo. Menos amadorismo. Intuição aqui é o que faz a banca te colocar, né, numa roda gigante, numa roda viva de engodo, enganação, ilusão de ótica, indução de erro. Ah, professor, eu escrevi e li a minha vida inteira. Você vai ser super enganado pelas bancas. Por quê? Vamos lá, acompanhe comigo esse raciocínio que terá por base o sujeito. Primeiro, o brasileiro vem e usa qual definição para esse momento aí? O verbo concorda com o? Então, a cada 100 brasileiros, 110 escreveriam o verbo concorda com o sujeito. Então, imagine um alvo. Então, o brasileiro acerta no alvo, mas não acerta na mosca. Então, para a vida útil, dizer que o verbo concorda com o sujeito está ótimo, está ótimo. É uma informação que ele tem na memória. Eu pego meus alunos e falo, calma lá, criatura. O verbo não concorda com o sujeito. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Você já percebe uma distinção de informações. Né? Mais ou menos como beber leite e chupar manga. Você tem essa informação que roda. Né? Quem que acredita? Todo mundo. Eu nunca vou beber leite. Aliás, beber leite eu já não bebo. Eu não gosto de beber leite. Né? Eu, desde que fui desmamado, eu nunca tive apreço a tomar leite. Não gosto de tomar leite. Né? Ah, você quer com água ou com leite? Com água. Sou desmamado, sou um mamífero. Né? Todo mamífero é desmamado. Né? Então a gente percebe que, né, você tem essa coisa do leite com manga. Né? Então é uma verdade. Não, não é uma verdade, mas é uma crença. É isso que a gente começa a crer naquilo. E isso nos remete não à ciência, não a juízo, não à lógica. A gente começa a ter uma coisa meio mística dentro de nós. Então nós trazemos da nossa vida escolar, da nossa experiência linguística, muitos misticismos. Por que da pergunta? Por que da resposta? O verbo concorda com o sujeito. Né? Então, a gente entra nesse universo do concurso público e toma muitas chacoalhadas porque mexe com as nossas verdades, mexe com a nossa zona de conforto. Você pode se rebelar, falar, não gostei, não gostei. Você pode se rebelar ou, ao contrário, se deliciar falando, professor do céu, agora eu estou enxergando, agora eu estou vendo. Por quê? O seu repertório gramatical
está mais ajuizado. Menos místico, mais ajuizado. Ok? O verbo não concorda com o sujeito, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Isso me deu uma grande chacoalhada. Para e passo, imediatamente aprendi que o núcleo do sujeito não vem preposicionado. Isso me incomodava. Por quê? Porque preposicionar, gente, pressupõe subordinação. Um termo preposicionado é um termo subordinado. Portanto, estará ali sendo comandado por outro. Se está subordinado, está sob o comando de outro. Aprenda, o núcleo do sujeito é um termo que nada o subordina. Sacaram? Se a gente pensar no sistema solar, o núcleo do sujeito é o Sol. Nada o subordina. E a partir dele as coisas começam a se organizar. Joãozinho levanta, sabe aquele Joãozinho da piada, né? O Joãozinho levanta o braço lá no fim da classe e pergunta: professor, Professor, mas e o verbo? O verbo não é importante? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. O verbo, gente, está na Bíblia, está lá no Éden. A partir da palavra nasce o mundo. Faça isso, faça-se aquilo, né? Então a palavra, o verbo é importante? Puxa vida! Fundador, é bíblico, é idênico. O verbo é muito importante. Porém, o núcleo do sujeito está ali dizendo: você, verbo, concorda comigo. Se eu digo para vocês que eu concordo com a minha esposa, o que vocês vão dizer? Pau mandado, hein, professor? A esposa manda no senhor, não é assim? Eu concordo com a minha esposa. O verbo concorda com o núcleo. Opa! Numa hierarquia, vocês estão entendendo que o núcleo do sujeito tem um poder gigantesco e o verbo, que é a peça principal da nossa análise sintática, se assujeita, concorda com o núcleo do sujeito. Legal, né? Vejam como essas duas pequenas informações vão contra a primeira que você talvez tenha pensado. O verbo concorda com o sujeito. E o verbo concorda com o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito não vem preposicionado. 3 frases, 3 reflexões. Trouxe muitas novidades o homem. Qual a função do termo o homem? Trouxe muitas novidades o homem. Então aí a gente aplica muito mais a lógica do que a gramática. Sacaram? Então, eu não estudei nada, professor, mas eu sei que o homem é o sujeito. Há elementos que a nossa intuição diria: é o homem que trouxe muitas novidades, professor. O homem trouxe muitas novidades. O homem é o sujeito da frase. Perfeito. Vejam que há extratos, ou seja, sínteses na nossa memória, que ajudam a entender que o homem é o sujeito. Primeiro, a parte da concordância. Se sujeito fosse as novidades, o verbo estaria no plural. Então, o homem trouxe a concordância. Segundo, pressupõe que alguém pratique uma ação e um objeto sofra ação. Então, dentro da nossa lógica de análise, o homem traz algo, alguém traz algo. Por isso que também, na parte semântica, o homem seria ali o sujeito. Então, a parte da sintaxe, trouxe está no singular, o homem está no singular. A parte da semântica, o homem pratica a ação de trazer, as novidades recebe a ação de ser trazida. Então nós temos ali uma parte semântica que ajuda a entender. Por que que o homem é o sujeito? Aspectos sintáticos, semânticos contribuem para essa dedução, tá bom? Agora vamos em frente. Vi os homens. Qual a função do termo homens? Qual a função? Nessa hora, você está vendo que você está no período simples, você está trabalhando uma oração e o verbo é o vi, que te leva a deduzir que o sujeito do vi só pode ser o eu, mas não está no papel. Então é isso que caracteriza o sujeito oculto ou o sujeito desinencial. O eu é o sujeito do vi. Ah, professor, então o verbo ver aí tem como sujeito eu, os homens não podem ser sujeito. Isso. Você tinha que entender que homens, tanto pelo aspecto sintático, o verbo não está concordando com homens. Tanto o aspecto semântico, os homens não estão vendo. Eu que vi. Então nada flui para você dizer que homens é sujeito nessa frase, de maneira alguma. Aí entra um outro conjunto de informações em que você tem o verbo transitivo direto e homens, o objeto direto, o objeto que sofre a ação de ser visto. Eu vi.
Os homens recebem essa ação. É o objeto da minha ação. Ok? Terceira frase. Coube aos homens o trabalho na roça. E agora? Qual a função de homens? Coube aos homens o trabalho na roça. Trabalho sempre árduo, trabalho sempre muito duro, né? Sol, chuva, vento, né? Poeira. Poeira é fatal, né? Não há um dia sem. Ah, professor, chove. Ah, mas tem lugar que não chove, tem poeira, não tem jeito, né? A poeira antiga se faz nova. Trabalho na roça. Coube aos homens o trabalho na roça. Qual a função de homens? Se a pessoa está na fase mística da sua análise sintática, ela vai dizer que homens é o sujeito da frase. Você fez isso? Ah, eu fiz. Então você está na fase mística. Faltam informações. Acompanhe o professor para o professor transformar essa informação em conhecimento. Eu tenho que aprender a olhar para homens e ali entender que aos é a preposição a. E sendo a preposição a, nós acabamos de falar. O núcleo do sujeito não vem preposicionado. Se eu olho para homens e homens está preposicionado, aquele a é a preposição, portanto, ó lógica, ó. O que tem para decorar? Nada. Ó lógica, portanto, homens não é o sujeito da frase. Professor, eu não tinha pensado assim, claro, durante toda a sua vida, uma grande parcela nunca pensou dessa forma. A única coisa que a pessoa fala é quem? Quem? Os homens. Quem coube? Os homens. Não. O verbo nem com homem está concordando, homens, está no singular. Primeiro, a ordem direta seria muito difícil de construí-la. Então vejam aí a ativação dos princípios. Os termos mais importantes na análise sintática são o sujeito e o verbo. Professor, eu achei o coube, o verbo, parabéns. Mas você tinha que olhar para homens e dizer, não é o sujeito. Estando preposicionado, é óbvio, não é o sujeito. Analise uma oração por vez. Como hoje nós estamos no período simples, é sempre uma oração por vez. Se houver ordem inversa, opa, a frase em análise está 100% em ordem inversa. Busque montar a ordem direta. Só que para montar a ordem direta, você teve que dizer homens não é o sujeito da frase. Então, como nós temos uma ordem, sujeito, verbo e complemento, quando você acha o sujeito, é normal que o resto se integre, meio que naturalmente. Mas o grande esforço de análise, o grande esforço cultural é achar o verbo e o sujeito. O resto, meio que naturalmente, se encaixaria. Sacaram a diferença entre ler e ler a sintaxe? Ler a frase e entender é uma coisa, ler a sintaxe é outra. Coube não está concordando com homens, está concordando com o trabalho. A ordem direta dessa frase é, então, repetindo, uma oração por vez, ordem direta versus ordem inversa, achar verbo e sujeito. O sujeito é o trabalho na roça. O trabalho na roça coube a alguém. O verbo caber é muito especial no português porque ele monta essa estrutura em que algo cabe a alguém. Esse a alguém é o objeto indireto, é o verbo transitivo indireto e o seu complemento. O sujeito é o trabalho na roça. Tanto que se eu trocasse o trabalho por um pronome, seria do caso reto. Ele. O trabalho eu trocaria por ele. Se eu trocasse aos homens por um pronome, ficaria lhes. O trabalho lhes coube. E aí a gente começa a olhar para tudo isso e falar, puxa, professor, muito interessante quando eu começo a olhar dessa outra forma. Agora, qual que é o elemento distintivo, organizador, fundamental? Olha os princípios, né? Um conjunto que vai fundamentar um saber. O núcleo do sujeito não vem preposicionado. Você sabe o que é preposição? Faltou informação. Como que você vai chegar no conhecimento se não tinha essa informação? Olhar para homens e dizer que aquele a é a preposição a é uma informação que lhe custará caro se ausente do seu saber. Aprender isso é possível. Se você cruzar com alguns professores por aí, espero estar entre eles,
você vai sacar isso daí. Agora, será que todo mundo ensinará dessa maneira? Será que todo mundo vai te mostrar isso? E a preposição a, repito, é um dos grandes segredos de transformar a informação em conhecimento. Qual brasileiro sabe classificar a preposição a? É aí que a gente vê que é um nicho de estudantes de língua portuguesa que tem esse poder, um nicho, né? Um pequeno grupo, um grupo seletíssimo. E você pode estar aqui ou pode estar aí. Depende do seu esforço, depende da sua percepção dessa realidade. Tá legal? Rotina da análise. Né? Então você vai estar numa questão, você vai estar fazendo uma rotina. Não tem um conjunto de regras, não tem um comportamento que se repete, sacar os princípios e técnica, como eles começam a ser construídos em nós. Toda análise sintática pressupõe um verbo, e todo verbo tem que ter o sujeito ou uma justificativa pela ausência do sujeito. Então, ou o sujeito está lá, ou ele será justificado de acordo com a montagem, com a estrutura que o verbo traga. Tá bem? Quando eu classifico o sujeito, eu mato metade do problema. E eu diria que a outra metade que resta, os elementos que se vinculam ao verbo que não são sujeito, essa outra metade meio que se encaixa por si só. Aí nós vamos aprendendo o que é objeto direto, indireto, o que é uma agenda passiva, o que é um predicativo, o que é uma adjunta adverbial. Daí nós vamos entrando nesse microcosmo, marcando distinções, mas já é o número 3 da análise. O importante é achar o 1 e o 2, porque o 3 tende a se encaixar, né, de uma maneira mais simples na nossa competência. O problema é o 1 e o 2. O 2 e o 1, verbo e sujeito. E isso tem que ser o quê? Rotina de análise. Para eu entrar no detalhamento, se é objeto, agente, predicativo, depende da demanda da questão. Eu não vou ativar todos os meus neurônios o tempo todo, né, se a questão não está pedindo. Vai depender da demanda, o que a questão está pedindo. Agora, achar verbo e sujeito é o lugar comum de toda a análise sintática. Pronto. Aí você chega no ponto que eu queria. Não destacamos o sujeito? Vamos destacar o predicado agora. Você consegue fazer a análise sintática desta construção? Você consegue dizer que o ele é o sujeito, comprou é o VTD, o livro novo é o objeto direto? Sim ou não? Essa é aquela hora em que a gente diz assim, ah, professor, se fosse uma prova, eu dava uma enrolada. Gente, acabou. Você é o aluno e o professor. Você é a pessoa que está julgando a si próprio. Acabou. A fase lá atrás acabou. Agora é você e você. Você e boas companhias, material didático, professor. Né? Mas, essencialmente, você. Você e você. Né? A gente invoca Deus nessa hora para não ter essa solidão plena. Mas é você e Deus. Então, você e Deus. Se possível, bons materiais didáticos, professores, eventualmente, aqui, né, produzindo caminhos, luz. Né? Professor tem que ter esse papel pedagógico de condutor que vai iluminando, né, que vai encaminhando. Tá legal? Até a hora que você fala, valeu, professor, adeus. E daí uma lágrima corre, tudo. É bacana. Né? O professor, ele se realiza quando ele passa o que ele sabe. No mundo em que nós estamos, é o contrário. Todo mundo esconde o que sabe. Né? Ele se torna ali o seu trabalho. Se eu ensinar, o outro vai ganhar dinheiro. Então o professor é o contrário. A satisfação se dá quando o outro aprende a fazer o que você está fazendo. Né? O maior prazer do professor é ver um aluno virar professor, virar colega, se possível amigo. Né? Então, nessa exata hora, perceba assim, você querer se enrolar, isso se chama auto-engano. Quem que está enganando? A si próprio. Né? Não tem livro de autoajuda? Né? Autoajuda, você está produzindo, né, uma anti-ajuda. Né? Tem a autoajuda, está se produzindo a anti-ajuda. É o auto-engano. Você, né, fingindo para si próprio, não, professor, está tranquilo, eu dou um jeito. Não tem jeito. Aqui é sim ou não. A partir do momento que você diz sim, você se liberta de alguns problemas do passado. Você deixa certos misticismos para trás e passa a ter mais juízo. É aí que eu lanço para vocês o quê? Você sabe o que isso implica? Quando você domina essas coisas, você sabe o que isso implica? Olha que legal.
você está diante daquilo que é edênico, que é fundador, é a formação, né, de um conhecimento diferente. Também você começa a ter controle dos termos, das peças sintáticas que são provedoras. Então, por exemplo, sujeito e verbo provê a concordância, verbo e complemento provê a regência, provê a crase, provê pronome pessoal, pronome relativo, provê voz passiva. Então você está controlando termos provedores, termos que alimentam, que municiam, que vão te dar controle, tá bem? E que serão sempre muito relevantes na aprendizagem. Tem que estudar tudo? Tem, mas tem coisa que tem que saber muito e a mais dos outros. A palavra relevância pressupõe hierarquia no que você vai estudar. Estude tudo, mas tem coisas que você tem que saber mais. Então, quando você consegue classificar um VTD, você cria uma potência. Potência que te leva a qual caminho? Ele comprou a edição nova do livro. Então, nós saímos da frase, ele comprou o livro, para a frase, ele comprou a edição nova do livro. Nesse a edição ocorre crase? Se você domina a frase anterior, você vai dominar essa frase. E vai dizer, claro que não, professor. E esse claro que não que é o bacana. Porque há uma lucidez, uma luz tão forte que a pessoa fala, claro que não, é óbvio que não. E esse é claro que não, é óbvio que não é uma coisa natural, é uma coisa aprendida. Só que depois que a pessoa aprende, ela acha que né? É do corre, é da vida, é natural. E não é, eu aprendi. Então a coisa ficou fácil. Como o verbo transita diretamente, sem exigir preposição, e crase é preposição mais artigo, comprou não exige preposição, é óbvio que ali não tem preposição. Se no masculino o é só artigo, no feminino o a é só artigo. Você começa a controlar mais o fenômeno de ter ou não ter crase nas construções, né? Além disso, olha que pacotaço. Quando você aprende transitoriedade verbal, aprende a classificar um VTD, você vai ter controle sobre o uso do pronome átono, voz passiva analítica, voz passiva sintética e, de brinde, a classificação do pronome ser. Como ficaria essa construção com o pronome átono? Troquem o livro novo por um pronome átono e, por ser o objeto direto, vai se transformar no pronome o. Ele o comprou. O pronome o, a, os, as, substituem o objeto direto. Então, se eu sei fazer análise sintática, eu sei que o livro novo é objeto direto, eu controlo o pronome o, a, os, as, de acordo com o gênero e o número. Pegue a frase número 1, ele comprou o livro, e transforme em voz passiva analítica. Como ficaria? O livro novo foi comprado por ele. Quando o verbo é transitivo direto, ele tem acesso à criação da voz passiva. Não é qualquer verbo que cria a voz passiva. Então, quando eu aprendo a classificar o VTD, eu vou ter domínio da voz passiva. É ato contínuo. Não só a voz passiva analítica, a voz passiva sintética também. Comprou-se o livro novo. E como esse caminho tem por tutor, o tutor é o VTD que está ali, igual na bateria da escola de samba, né? Levanta a mão e tal. É o VTD que está no comando, né? O maestro de uma orquestra. É o VTD que está produzindo tudo isso. Professor, eu sei analisar o VTD, então tudo isso é seu. Domine. Isso aí se chama raciocínio gramatical, cultura gramatical. Você pode levar para o espanhol, para o italiano, para o inglês, para o francês. É claro que haverá diferenças. Crase é patrimônio nosso. Voz passiva sintética não tem nos outros, tem no nosso, para complicar a nossa vida, né? Então aí a gente vai resguardando as diferenças de cada idioma. Mas o princípio é o mesmo. O que tem aqui tem um pouco lá também, não é diferente. E ocorrem particularidades. Por quê? Comprou-se o livro novo, essa voz passiva sintética, ela se constrói obrigatoriamente com o pronome ser. Obrigatoriamente. E esse pronome ser é óbvio. Você está na voz passiva, ele só pode ser o quê? Pronome apassivador. Também conhecido como partícula apassivadora. Você chega, então, a um limite muito interessante de se dar ao luxo de classificar
a palavra ser. Professor, mas como assim? O caminho do VTD te conduz ao pronome apassivador ou partícula apassivadora. Se você está na voz passiva, o pronome ser só pode ser o pronome apassivador. Mas há uma fonte radiadora, que é o VTD. Você sabe fazer análise sintática? Você sabe fazer. Você está conseguindo transformar informação em conhecimento. Ah, professor, caiu questão de crase, caiu questão de pronome, caiu questão de voz passiva, caiu questão de concordância, caiu... Isso aí nunca faltará numa prova de língua portuguesa. Tá legal? Talvez fique mais perceptível agora o que é área neutra e o que é uma área de relevância. Aquilo que influi no resultado de determinada questão. Tá legal? Hoje, estranhamente, para mim também é muito estranho, nós não fizemos uma questão de prova, uma questão de concurso público. Isso é uma estranheza, né? Eu não consigo dar uma aula que não tenha questões, porque a nossa aula é para resolver questões, não é para viver mais feliz, ter mais esperança no coração, né? Sacaram que hoje nós falamos de coisas muito teóricas, muito abstratas, mas que estão na prática de resolver questões de prova. Que rara é a prova de português que não tenha alguns ou todos daqueles elementos que produzem efeitos de superfície. Só que cada um deles tem a sua profundidade, tem a sua teoria própria, que você deve, então, entrar na crase e verticalizar. Entrar nos pronomes pessoais e verticalizar. Sacaram? Mas tem pontos que se intercomunicam. E são esses pontos que nos dão uma destreza que a maioria não tem. Enxergar o VTD, o caminho que ele produz, o caminho gramatical, é uma lucidez maravilhosa, que beira a insanidade, né? Dá a impressão que você fica meio com o olho estalado assim, você fala assim, professor, tudo isso é lucidez e não insanidade. Mas nem todos conseguem ver. Falta um conjunto aqui que habilita essa leitura. E isso é muito importante, né? Então, o aluno quer aprender, o professor quer ensinar. A hora que essas coisas ocorrem coisas mágicas dentro da vida. Isso é muito importante. Eu trago essa lição como a lição primordial do João aprendendo lá no começo de tudo. Eu falo, é isso que eu tenho que ensinar. É isso que me deu, né, força, discernimento, a evidência das coisas. É isso que eu tenho que ensinar. Né? Uns não aprenderão, outros, quando aprenderem, vão levar como revolucionário. Então a gente vai insistindo. Né? Não aprendeu nesta, numa outra oportunidade, isso é apresentado de outra maneira e aos poucos a pessoa vai assimilar. Né? É a mudança, então, do misticismo, leite com manga, para o momento em que há juízo, controle sobre os elementos que estão em análise. É da informação para o conhecimento. Tá bom? Muito obrigado pela companhia de vocês. É sempre um agradecimento muito sincero, porque a vida de um professor, ela se completa na vida do aluno, na vida de vocês. Então, essa parceria é uma parceria muito atípica no mundo em que vivemos. Essa troca constrói, né, coisas maravilhosas. Espero que você tenha aproveitado a aula. Qualquer dúvida, é só colocar aqui embaixo. Eu voltarei em breve respondendo às suas dúvidas. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Até lá!